Bom dia, Sérgio Assalim. Bom dia, Gabriel Piscinin. Bom dia. Bom dia, Jean Bordini. Bom dia aos amigos da Raiz. Estamos aqui, né, felizes em poder comemorar o campeonato, o acesso e ainda levando junto como campeão da Série A2 do futebol paulista. Bom dia, Gia Biribinha Bordini, porque agora vai ficar desse jeito. O apelido tem que prevalecer. Pegou, vai continuar. Bom dia, Marquito, seja bem-vindo de volta. Bom dia, bom Sérgio dia. Assalinha, todos os ouvintes e internautas da Raiz FM. Acredito que Capivari acordou nessa segunda-feira com outra vibe, né? Com a vibe de campeão. Radiante. Fizemos nosso dever fora de casa, né? Quebramos o tabu que o Primavera não tinha perdido ainda em Indaiatuba. Sim. O Capivariano foi lá, venceu fora de casa, assim como foi a única equipe que venceu o Primavera ao longo de todo o campeonato. Fez um belo jogo, a gente vai continuar comentando. E foi premiado com essa bela campanha com a taça no fim das contas. E além disso, com artilharia, com Vinícius Popó, que fez o segundo gol de pênalti, né, dando a artilharia para o Capivariano, né? 10 gols, né? 10? Exato. Artilheiro isolado, né? Ele tava dividindo a artilharia com o Neto Berola do Ituano, ambos com 9 gols. E depois, né, com um gol de pênalti, inclusive um gol decisivo, ele acabou se tornando artilheiro isolado do campeonato, o que prova ainda mais que o Capivariano tinha um poderio ofensivo muito forte para essa temporada, e o que culminou aí nos mais de 25 gols ao longo de todo o campeonato. Eu fiquei apreensivo quando ele foi bater aquele pênalti. Você não ficou não, Sérgio? Quem não fica? Não. É claro que aquela duvidazinha vem, né? Mas o Vinícius é um excelente batedor de pênalti. Ainda mais onde foi a cobrança, né, ali no pé da torcida, né, Sérgio? Mas na bochecha da rede, alta, né? Sem chance nenhuma pro goleiro. O goleiro Forte. foi, né? Ele o goleiro jogou. Saiu na foto. Pulou no lado certo. Saiu na foto, mas felizmente o Capivariano conseguiu. É bom pro Vinícius, né? Que saiu, tava num incômodo empate aí na artilharia do campeonato com o Neto Biola, como bem o Gabriel disse. E ele conseguiu ultrapassar, né? Ficando artilheiro isolado da competição. E com um gol que trouxe o título pro Capivariano, né? Muito importante. E me corrija se eu estiver errado, Gabriel, mas o primeiro gol foi marcado pelo Matheus Guilherme, que foi o mesmo que marcou o primeiro gol aqui também contra o Ituano, não foi? O segundo. O segundo Ele gol. marcou o Ele segundo. marcou nos dois jogos, né? O Baianinho tinha feito o primeiro gol aqui verdade. contra o Ituano e o Matheus Guilherme fez o segundo. E ele voltou a marcar lá em Indaiatuba. Sim. E ainda sofreu o pênalti. E ele sofreu foi em cima dele também, né? E que foi pênalti, inclusive, foi né? pênalti. Porque nas transmissões a gente viu uma certa dúvida de alguns comentaristas, mas eu vendo o lance eu achei que foi pênalti. Inclusive, Gabriel, houve muito comentário, né, sobre esse pênalti, os torcedores de Indaiatuba, nervosos na internet, ofendendo o juiz, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. E quando eu vi isso na internet, o que eu fiz? Eu falei, eu quero ver isso com bastante critério. Eu quero ver esse pênalti em slow motion, em câmera lenta, trazendo a imagem pro meu olho para ver. Viu? Foi pênalti. O zagueiro Chegou um pouquinho atrasado e o Matheus foi muito inteligente. Quando ele percebeu que o zagueiro soltou o carrinho, ele deu um bicudinho na bola, tirando a bola do pé do zagueiro. Ele tirando a bola do pé do zagueiro, o zagueiro só encostou no seu pé. Então foi pênalti, claro, difícil de ser marcado. Mas foi pênalti, tanto é que o juiz não precisou nem do auxílio do VAR. Ele foi incontinente em fazer a marcação do pênalti. E um pênalti indiscutível. O pessoal lá de Indaiatuba está reclamando, mas veja com bastante critério que vocês não precisam ficar ofendendo tanto a arbitragem. Acho que não tem nem o que discutir. O zagueiro sequer toca na bola. Sequer toca na bola. O Matheus chegou na frente, deu um bicudinho, empurrando a bola. Pode ver que se o zagueiro chega, a bola ia mudar de direção. A bola continua. A bola ia sair da grande área. E quando o Matheus bateu, ele bateu na bola, levando a bola para a linha de fundo. Entendeu? Então, é claro, a imagem é bem clara. Mas falando em torcida, a nossa torcida aqui, o Leões da Raia, o pessoal, os torcedores que foram apoiar, fizeram um barulho grande, não é? Eu estava acompanhando a transmissão pela TV Cultura e o que dava de ouvir a torcida cantando Vai Leão, né? Com o batuque e tal, a bateria também da torcida de Capivari deu uma presença muito boa e empurrou o time também, né, para essa conquista. E o que é legal, né, ao longo de todo o jogo, né, você ouvia a torcida do Capivariano com 0-0,
Depois do gol, obviamente que você escuta a torcida do Capivariano fazendo mais barulho, mas mesmo após o gol, a torcida continuou fazendo barulho, continuou cantando, que foi muito legal, porque normalmente você leva o gol, é um baque, principalmente no momento em que a gente leva o gol, onde o Capivariano já se posicionava para segurar 1-0. Mas a torcida continuou cantando, continuou empurrando, assim como foi ao longo de todo o campeonato, e acabaram sendo premiados depois com o segundo gol do Vinícius Popó, que daí foi para explodir de vez torcedor de todo o Capivariano. E uma pena ainda, né, Gabriel, que poderia ter ido muito mais torcedores de Capivari para lá. Teve muita gente que procurou ingresso esgotado. Esgotou muito rápido. Muito rápido. E na parte que estava a torcida do Capivariano, na parte visitante, ali atrás do gol, à esquerda das cabines de transmissão, cabia mais gente. Cabia no mínimo umas 150 pessoas. Foram 8 mil e pouco, né, vendidos? Total, né? Total. Sim. Acho que pro Capivariano, se não me engano, foi 500 ingressos, alguma coisa. 8 mil, mais, um pouquinho mais de 8 mil total, né? Mas que caberia mais torcedor do Capivariano lá, que eu acho naquele espaço caberia. Eu acredito que tenha sido por questão de segurança mesmo, até porque aquela arquibancada ali é uma arquibancada provisória, né? E Sérgio, o que você diria ser imprescindível pro Capivariano ter chego a esse resultado aí? Foi uma partida bastante truncada, uma partida disputada palmo a palmo, mas o fator principal que eu achei vendo a partida, aquele primeiro 2 minutos de jogo, que o Primavera perdeu um gol, o zagueiro fez o mais difícil, no rebote do goleiro, o Afonso perdeu o gol a 2 minutos de jogo, aquele lance ali poderia complicar por inteiro o resultado na bola aérea. E ficaram ali, a defesa do Capivariano jogou bem postada, mas o que eu acho que deu a tranquilidade para a equipe do Capivariano foi o meio campo do Capivariano. O meio campo do Capivariano fez uma marcação implacável nos jogadores do Primavera, não dando chance de eles chegarem na defesa do Capivariano. E o que chegaram de bola aérea, a defesa do Capivariano ganhou todas. Só naquele cruzamento que veio da direita lá, a bola veio descaindo, né? Que saiu o gol do Primavera. Fora esse lance, o Capivariano não perdeu um lance de bola aérea, e o meio campo do Capivariano não deixou a bola chegar dentro da área do Capivariano. E falava-se que era o jogo do melhor ataque contra a melhor defesa. Sim. Que no caso o Capivariano, o melhor ataque, e a Primavera, a melhor defesa. Esse foi o fator principal, porque o Primavera não contava que o Capivariano ia lá fazer uma marcação alta e sair apostando na força do seu ataque mesmo. Então o Primavera até que assustou um pouco, pelo posicionamento que o Hélio Cisanando colocou o time em campo. Sim. Ele não foi lá para se defender e jogar por uma bola e jogar pelos pênaltis. Ele foi lá para ganhar a partida. Então o Capivariano fez uma partida, não dá nem para citar qual foi o melhor jogador em campo. Claro que teve alguns que se sobressaíram, mas o time todo teve uma participação excepcional. Todo mundo desempenhando bem o seu papel, e deu no que deu, né? O Capivariano sobrou em determinados momentos da partida. O Capivariano sobrou em campo. Ele jogou do meio campo para frente, fazendo distribuição de bola, segurando a bola, não rifando, sabe? Trabalhando, passe a passe. Sem desespero, sem desespero. Chutão. Administrando a posse de bola, assim chamado. Eu tive a oportunidade de ir ao campo, né, em uma das apresentações do Capivariano aí. O que se notou, né, nessa temporada você via aquele jogo pensado, né, estudado do Capivariano. Era bonito de se ver, né? Então acredito que além da torcida também ter sido imprescindível, né, para belíssima apresentação, acredito também o time que estava entrosado, né, cara? Sim, eu acho que o que a gente pode falar é que o Hélio fez um trabalho tão bom que não importava a peça que entrava para jogar, viesse o jogador do banco, viesse substituição no time titular, alguma alteração pontual, todo mundo sabia o que tinha que fazer, e o Capivariano tem um jeito de jogar e não mudava. A não ser que, obviamente, tome um gol, você precisa abrir um pouco mais o time, mas o time tem uma cara, né? Tinha uma cara que todo mundo sabia o jeito do Capivariano jogar, só que joga tão bem que é difícil de você marcar. E o legal,
que tem jogador de velocidade, tem jogador que segura um pouco mais a bola. Apesar de ter características diferentes no elenco, todo mundo sabe o que tem que fazer. E eu acho que o ponto principal do Capivariano nesse jogo contra o Primavera foi justamente essa tranquilidade para você saber suportar os 10, 15 minutos ali que o Primavera veio para cima no começo do jogo. Suportou esses 15 minutos, você viu que o Capivariano começou a segurar um pouco mais a bola, começou a segurar um pouco mais a posse de bola, trabalhar um pouco mais tocando a bola e foi ganhando o campo. E aí que o Primavera acho que levou um baque, porque não esperava que o Capivariano fosse jogar assim. Até porque, querendo ou não, até a gente assusta quando fala, poxa, o Primavera não perdeu nenhum jogo em Indaiatuba. Vai ser um jogo difícil, o Capivariano vai ter que ir com cautela. E eu acho que quando a equipe adversária vê que o time, mesmo jogando fora de casa nessas circunstâncias, vai pro ataque, obviamente que o time também leva um susto. Viu, Gabriel? Mas eu acho que tudo isso tem um fator que é determinante nessa situação que o Capivariano fez esse campeonato. Desde a primeira partida, houve alguns vacilos, né, durante a campanha, só que tudo foi superado. Mas isso se chama continuismo. É isso que eu ia falar. Manter um técnico há 4 anos. Olha, no Brasil, isso eu ouvi no rádio, eu não sei se é uma informação correta ou não, mas eu ouvi numa emissora de rádio. Que, se eu não me engano, o Hélio Cizenando é o 3º técnico a nível de Brasil que está há mais tempo no clube. Ele está desde 2021. Então, ele até disse em entrevista para o Gabriel sobre a continuidade do trabalho. Então, você veja bem, e nós cobrávamos o ano passado, nas nossas transmissões, né, Gabriel, que o Capivariano não tinha calendário. Que disputava o campeonato de janeiro a abril, março, abril. Maio para estourar. Maio para estourar. E desmontava o elenco e ia montar só em novembro, dezembro do ano seguinte para disputar de novo. O que aconteceu ano passado? O Capivariano fez a Copa Paulista. Então que ele teve a possibilidade de segurar alguns jogadores, de manter um plantel. E isso faz com que o Capivariano tenha essa força, Gabriel, que você citou aí, de entrosamento, tanto os titulares quanto os reservas. Por quê? Porque estão juntos. Você pega, por exemplo, o jogador como o Tiaguinho, o Ricardo Cerqueira, o Bruno Silva, estavam todos aí. O Matheus, que sábado foi o desequilíbrio da partida, vamos dizer assim, o que ele segurou de bola no ataque, o que ele perturbou aquela defesa do Primavera. Assim, acho que um outro ponto, todos os jogadores são muito voluntariosos. Porque você viu o Baianinho voltando a marcar, você viu o Matheus voltando a marcar, o próprio Popó muitas vezes estava ali marcando também, então é um time muito voluntarioso. Voluntarioso e unido, né? Porque é assim, eu vou até onde eu posso ir para te ajudar. E você vem até onde você pode vir para me ajudar também. Então o que acontece? O ataque descansa o meio-campo, o meio-campo descansa a defesa, e na hora que precisar se unir para todo mundo entrar pro racha, você vê lá, por exemplo, o Bruno Silva rondando a boca de área ali. Por quê? Porque o time está segurando a bola na frente. Então o volante, o meio-campo, tem condição de chegar na área. O Tiaguinho tem condição de pisar na área. Tanto que o passe pro gol do Matheus foi do Tiaguinho. Exatamente. E não foi a única assistência dele no campeonato. É uma jogada ali pela direita, né, com o Ricardo Cerqueira, que entrou pela área, tocou pro Tiaguinho, o Tiaguinho fez o giro de corpo e só encostou para que o Matheus fizesse o arremate. Mas o que mostra muito que a gente tá falando é que todos os jogadores atacam e todos defendem, né? Então é um time equilibrado e que sabe como tem que se movimentar. Então isso facilita na hora do jogo. E essa continuidade que vocês comentaram a respeito dos times, que é natural, né? Principalmente no futebol, manter um time numa temporada para outra e tal. Será que haverá alguma mudança ou não se tem ainda informação? Obviamente, a gente vai confirmando ao longo da semana, mas claro que algumas peças vão sair, seja por empréstimo ou por transferência. Mas esperamos que a espinha dorsal do time se mantenha para a próxima temporada e venham alguns reforços. Mas eu acho que, assim como a gente está falando que a continuidade é um ponto importante na questão do técnico, também obviamente que é importante
na questão dos jogadores também. Mas até a questão dos campeonatos, porque ainda tem muita dúvida. Tem gente falando ainda que o Capivariano vai poder escolher entre o Campeonato Brasileiro Série D ou a Copa do Brasil, mas isso a gente até comentou semana passada que essa regra tinha mudado, né, Gabriel? Não dá mais vaga, Não dá mais. A gente ficou para confirmar e logo depois que a gente tinha comentado isso, o próprio pessoal do Capivariano já mandou que não tem mais vaga para o campeão da A2 para a Copa do Brasil, por exemplo, como aconteceu na outra oportunidade em 2014. Mas agora para a temporada de 2015. Agora o Capivariano tem a Copa Paulista. Copa Paulista. Mas mesmo assim, eu acho que uma equipe quando fica campeã de uma competição, logicamente que os olheiros de outros clubes estão vendo ali. Eu estou precisando desse volante aqui, então eu vou lá em Capivari e vou tentar pegar o volante. Se não por negociação, por empréstimo. Então ele deverá sair. Mas poderá voltar também. Só o jogador que for negociado definitivo. E isso tem que ocorrer, porque senão não há investimento no clube. Sabe? Você tem aí um investidor no clube, o Luiz Paulo, que ele tem que ter retorno financeiro também, não é só... que nem o Gabriel falou, não é só a questão do clube, às vezes também. Questão financeira também. Jogador, agora o que nós temos que pensar é que para o ano que vem, a Série A1, ela é mais cascuda um pouco, ele precisa de jogadores com um pouco mais e nós temos no elenco 6 ou 7 jogadores, mas tem 4 ou 5 que tem que ser trocado, que tem que ser substituído por peças mais, assim, jogador mais experiente, né, para a Série A1. O que eu acredito que vai acontecer. Algum nome vai trazer. Não, aconteceu do ano passado para esse, o time deu uma encorpada legal, eu acredito que isso naturalmente vai acontecer pro ano que vem. Só pra gente finalizar, que a gente também tá com o tempo estourado, a Copa Paulista acontece em breve, né? No meio do ano. No meio do ano, junho, julho. Do meio do ano em diante. Meio do ano em diante. É importante até pra não ficar parado, né? Sim, e também junto com isso, daqui a pouco começa também o Paulista Sub-20, então o Capivariano sempre mescla, né, alguns jogadores do Sub-20 com os que se mantiveram do profissional para jogar a Copa Paulista. E sempre, né, aparece um jogador novo aí que está procurando o seu espaço e que ele se desponta e pode ser utilizado pelo profissional, né, pelo time principal para a disputa da A1. Vamos torcer que isso aconteça, e que o Capivariano tenha mais sorte assim na Copa Paulista de estar trazendo mais jovens para o time que possa contar com esses jogadores na Série A1, além de mesclar com jogadores mais experientes, que isso é fundamental. Senão fica aquilo que a imprensa de São Paulo, nós já fomos taxados lá de golfinho, né? Quando a gente chegava nos estádios, fazer os jogos do Capivariano na Série A1, quando nós subimos em 2014. Eles falavam que, nós somos chegaram os golfinhos. Sobe, faz uma gracinha e desce. Então, vamos torcer, né, que o Capivariano possa se manter por vários anos. Mas eu acho até engraçado. Tem até um print que tava rolando esses dias na internet, o pessoal de Capivari tava compartilhando bastante, que é aquelas listas que o pessoal faz antes do campeonato começar com os times do Paulista da A2 e a projeção que cada um fazia. E o Capivariano tava na luta contra o rebaixamento na A2. Olha o que aconteceu. Futebol, né, cara? A Salim, Gabriel, depois você só finaliza passando o resultado do final de semana, tá bom. Mas agradecendo, Sérgio, nosso comentarista aqui, falando um pouquinho mais sobre o Campeonato Paulista 2, Capivariano campeão em cima do Primavera 2-1. E parabenizar, né, toda a equipe do Capivariano, do diretor, ao faxineiro, né, que é uma família, né? Sim. Todo mundo trabalhando em prol do mesmo resultado. Então, parabenizar a todos, parabenizar a Prefeitura de Capivari pela condição que deu ao estádio, né? O estádio é bem confortável, um gramado bom. E torcer também, porque agora eu acho que alguma coisa tem que ser feita lá no estádio, para ele estar todo disponível para a torcida. Eu acho, olha, eu vou falar uma coisa, que eu fico até meio aborrecido quando eu tô vendo os jogos do Capivariano. Desculpe aí, não, sim. Mas é isso, eu vou falar diretamente para a administração municipal. Viu, naquela parte de frente com a torcida, com as cabines de rádio, quando você tá vendo um jogo do Capivariano, é aquele campo vazio, aquele campo morto,
sabe? Parece que não tem ninguém no estádio. Então, o que se fazer? Faz uma cabine do lado de lá só para as câmeras de televisão. Até o pessoal que trabalha no rádio e tal, hoje o futebol é dinâmico, as pessoas não vêm para o estádio. Vem só o equipamento, né, para o estádio. Se vem Globo, não vai para o estádio. Jovem Pan não vai para o estádio. Eles ficam no estúdio, que faz uma transmissão com muito mais qualidade. Então você jogando uma câmera de televisão do lado de lá, você tem a torcida. Mostra a torcida. A torcida de frente. Então algo dá para fazer, algo pode se fazer. E eu gostaria imensamente de ver isso ainda em Capivari. Um abraço a todos os amigos da Raiz, muito obrigado pela participação, da gente poder estar comentando com vocês essa brilhante conquista do capivariano, e um abraço a todos, principalmente a Leões da Raia, que não abandona jamais e mora no coração da gente. Perfeito. Abraço a todos. Valeu, Salim, obrigado, ótima semana para você, Gabriel.